O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e, sob suas asas, estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Versículo 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Matthew Henry. Destaca que esse versículo convida os crentes a uma comunhão íntima e constante com Deus, comparando o abrigo do Altíssimo a uma morada segura. Spurgeon, em sua obra O Tesouro de David, oferece insights profundos sobre este salmo e destaca que nem todos os adoradores alcançam a bênção mencionada, mas apenas aqueles que habitam no lugar secreto do Altíssimo, indicando uma comunhão íntima e contínua com Deus. Ele compara essa proximidade à de uma criança em casa, vivendo perto de Deus e permanecendo sob sua sombra protetora. Versículo 2. Diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Calvino observa que os homens geralmente buscam uma variedade de esconderijos diante das calamidades, mas ensina que a única fortaleza segura e inexpugnável é a proteção de Deus. Barnes destaca a importância de declarar pessoalmente que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, reforçando a confiança individual em Deus. Versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Gill interpreta o laço do passarinheiro como as ciladas do diabo e a peste perniciosa como doenças espirituais, das quais Deus nos livra. Matthew Henry enfatiza a segurança prometida aos crentes em meio aos perigos. Ele interpreta que a vida espiritual é protegida pela graça divina contra as tentações de Satanás, comparadas às armadilhas do caçador, e contra o contágio do pecado, visto como uma peste destruidora. Versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Para Calvino, a imagem de Deus cobrindo com suas penas e asas representa o cuidado terno e protetor do Senhor, semelhante ao de uma ave que protege seus filhotes. Versículos 5 a 6. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Matthew Henry. Esses versículos ilustram a proteção total de Deus contra todos os tipos de perigos, visíveis e invisíveis, de dia e de noite. Barnes ressalta que a fé no Senhor remove o medo irracional, dando confiança e paz mesmo em tempos de perigo. Spurgeon observa que a confiança em Deus elimina o medo de terrores noturnos, flechas diurnas, pestes e mortandades, simbolizando a proteção divina contra todos os tipos de perigos. Versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Spurgeon enfatiza que este versículo demonstra a segurança daqueles que confiam em Deus, mesmo em meio a grandes calamidades. Gill interpreta como uma promessa de livramento espiritual e físico, especialmente em tempos de juízo divino.
Versículo 8. Com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Barnes explica que os justos verão a justiça de Deus sendo manifestada contra os ímpios, fortalecendo sua fé. Henry observa que isso é um lembrete para os crentes de que Deus controla o destino de todos. Versículos 9 e 10. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Spurgeon comenta que a verdadeira segurança está em fazer do Altíssimo a habitação de sua alma. Henry ressalta a necessidade de uma fé ativa e consciente para experimentar essa proteção. Versículos 11 a 12. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Para Barnes, este é um versículo-chave sobre a doutrina angelical, enfatizando o cuidado de Deus através de seus anjos. Spurgeon afirma que os anjos são guardiões designados por Deus para proteger os seus em todos os momentos. Versículo 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Gill interpreta o leão e a serpente como inimigos espirituais, como Satanás e seus agentes. Henry observa que os fiéis podem vencer os maiores perigos com a ajuda divina. Versículos 14, 15 e 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Spurgeon vê nesses versículos a declaração final do amor de Deus por aqueles que o buscam, prometendo livramento, comunhão e a plenitude da salvação. Henry destaca a promessa de resposta às orações e a bênção de uma vida longa, tanto terrena quanto eterna. Calvino enfatiza que o amor e o conhecimento do nome de Deus resultam em livramento e segurança, destacando a importância de um relacionamento profundo com o Senhor. Ele menciona que, embora os fiéis enfrentem tribulações, Deus promete estar com eles na angústia, livrá-los e glorificá-los, indicando que a presença divina é constante mesmo em tempos difíceis. Calvino interpreta a promessa de longura de dias como uma bênção que pode variar conforme a vontade divina, mas que, em última instância, aponta para a salvação eterna oferecida por Deus.